Você já parou para pensar como nossos antepassados sobreviviam no sertão bravo, a dias de distância de qualquer médico, enfrentando sol forte e poeira que queima a garganta? Como é que aquela gente aguentava febre alta, ferida infeccionada, picada de bicho peçonhento, dor de barriga que não passa? Tudo isso no meio do nada, sem farmácia, sem pronto-socorro, sem ambulância? Eu vou te contar. Eles tinham algo que a gente perdeu. Eles tinham o conhecimento das plantas. E entre todas as plantas que o sertão oferece, existe uma folha específica que resiste à seca mais severa, que foi a única farmácia de gerações inteiras por mais de um século. Essa folha não é bonita. Ela não dá flor vistosa, ela não tem perfume agradável, mas ela tem algo muito mais valioso do que beleza. Ela tem força, ela tem resistência, ela tem o poder de curar o que o remédio de cidade não consegue. E hoje, o homem da cidade passa por ela, chama de sujeira, chama de mato, tenta arrancar do caminho, sem saber que está destruindo um tesouro que poderia salvar a vida dele ou de alguém que ele ama. E é isso que eu vim fazer hoje. Eu vim te contar a história da folha que curou o sertão por 100 anos e foi chamada de mato. A planta que eu estou falando é a melão de São Caetano. Momordica charantia, para quem gosta de nome científico. Mas no sertão, cada região tem seu jeito de chamar. Tem gente que chama de erva de São Vicente, tem quem chame de fruto de cobra, tem quem chame de balãozinho. E em cada nome desses tem uma história. Tem uma família que foi curada. Tem uma criança que foi salva de febre altíssima no meio da noite. Tem um velho que viveu até os 90 usando só isso para manter o sangue limpo. Essa planta cresce em cerca, em muro velho, em beira de estrada. Ela é trepadeira, se agarra onde pode e produz um fruto pequeno, cheio de gomos, que quando amadurece fica amarelo-alaranjado e abre mostrando sementes vermelhas por dentro. Mas não é o fruto que eu vim te ensinar a usar hoje. É a folha. A folha é onde mora o poder. E sabe por que essa folha é tão potente? Porque ela sobrevive onde quase nada sobrevive. Ela aguenta 6 meses de seca. Ela aguenta sol que racha pedra. Ela aguenta vento quente que mata a plantação inteira. E mesmo assim, ela continua verde, continua viva, continua produzindo. Mas antes de eu te ensinar como usar, deixa eu te fazer uma pergunta, que pode doer um pouco, mas que precisa ser feita. Por que será que a gente ficou tão frágil? Por que será que a maioria das pessoas hoje se sente perdida se a farmácia da esquina fecha? A gente criou uma dependência perigosa. A gente esqueceu que a verdadeira força vem do que brota da terra seca, do que resiste, do que permanece mesmo quando tudo ao redor parece impossível. Nossos avós, nossos bisavós, a gente do sertão que construiu esse país com a cara no sol e os pés descalços na terra quente, eles não tinham essa fragilidade. Eles não entravam em pânico quando ficavam doentes, porque eles sabiam exatamente onde encontrar a cura. Eles conheciam cada planta, cada raiz, cada folha que crescia ao redor. E esse conhecimento era passado de mãe para filha, de pai para filho, como herança sagrada. Porque no sertão, conhecimento é sobrevivência. Mas aí veio a modernidade, veio a cidade, veio a farmácia em cada esquina. E a gente foi esquecendo, foi perdendo, foi deixando morrer. Hoje tem gente que nem sabe mais reconhecer uma planta comestível de uma venenosa. Tem gente que tem medo de tudo que vem da terra, mas não tem medo nenhum de engolir um comprimido cheio de química que nem consegue pronunciar o nome. E eu sei que te ensinaram a ter medo do mato, mas o medo é o que te mantém dependente de remédios que apenas silenciam seu corpo, que tampam o sintoma sem tratar a raiz. Agora presta muita atenção, porque aqui começa a sabedoria antiga, a sabedoria da resistência. Tem um conceito que os velhos do sertão conheciam muito bem.
e que eu chamo de força da seca. Assim como o peixe grande se esconde no barranco, nas sombras, onde ninguém procura, a cura mais potente se esconde na planta que ninguém rega, que ninguém cuida, que cresce sozinha, enfrentando todas as adversidades. Uma planta que sobrevive 100 anos no sertão sem uma gota de ajuda humana, sem adubo, sem irrigação, sem proteção, tem uma química de sobrevivência que nenhum laboratório consegue copiar. Porque essa planta desenvolveu, ao longo de milhões de anos de evolução, compostos tão potentes, tão concentrados, que permitem ela viver onde nada mais vive. E quando você usa essa planta como remédio, você está trazendo para dentro do seu corpo essa força, essa resistência, essa capacidade de sobreviver. A folha do melão de São Caetano é amarga, muito amarga. E os antigos sabiam que o amargo cura. O amargo limpa o sangue. O amargo mata verme. O amargo baixa a febre. O amargo desinfeta a ferida. O amargo fortalece o fígado. Não é à toa que a medicina tradicional chinesa, que existe há 5.000 anos, diz que o sabor amargo é o sabor da cura profunda. E essa planta, que os chineses também conhecem e usam há milênios, chegou até o sertão brasileiro provavelmente trazida por algum imigrante que sabia o valor dela. E aqui, ela encontrou um lar perfeito. Porque o sertão, com seu clima severo, com sua seca implacável, tornou essa planta ainda mais potente. A adversidade concentra, o sofrimento fortalece. E essa folha, nascida e criada no sertão bravo, carrega dentro dela toda a história de resistência do nosso povo. Agora, vem a parte prática, a parte que você precisa gravar com atenção. A colheita correta faz toda a diferença. Você não vai colher essa folha em qualquer hora do dia. O horário do sol faz diferença na seiva, na concentração dos princípios ativos. O melhor momento é de manhã cedo, logo depois que o sol nasce, quando o orvalho ainda está presente, mas já começou a secar. Nesse momento, a planta está com a seiva mais ativa, mais concentrada. Você escolhe as folhas do meio da rama, nem as mais novas da ponta, nem as mais velhas da base. As do meio têm o equilíbrio perfeito entre juventude e maturidade. Você colhe com respeito, agradecendo a planta pelo que ela está te dando. E isso não é misticismo, é educação. É reconhecer que você está recebendo algo precioso de um ser vivo que lutou para sobreviver. Para fazer o chá medicinal, o preparo ancestral, você não vai ferver essa folha. Ferver mata parte dos compostos vivos. O segredo é a infusão lenta. Você pega 3 folhas médias, lava em água corrente e coloca numa caneca de cerâmica ou vidro. Despeja água quente, cerca de 80 graus, não fervente. Abafa bem com um prato e deixa em repouso por 20 minutos. 20 minutos, não 10, não 15, 20. Esse é o tempo que a folha precisa para liberar tudo o que ela tem de melhor. Depois desses 20 minutos, você coa e tem um chá de cor esverdeada, de aroma forte, terroso, que já limpa as vias respiratórias só de sentir o vapor. E o sabor, o sabor é amargo de verdade. Não é um amarguinho disfarçável. É um amargo que fala sério. É o sabor da cura que não mente, que não engana, que vai direto ao ponto. Você pode adoçar com um fio de mel se realmente precisar, mas o ideal é tomar puro, porque o amargo é parte do remédio. Esse chá serve para quê? Serve para controlar diabetes, serve para limpar o sangue de impurezas, serve para fortalecer o fígado sobrecarregado, serve para baixar febre persistente, serve para combater inflamações internas, serve para matar parasitas intestinais, serve para fortalecer o sistema imunológico. Um chá, múltiplas funções. Enquanto um remédio de farmácia trata um sintoma, essa folha trata o corpo inteiro. Mas tem outra forma de usar, que é ainda mais potente para casos agudos. É o macerado de pedra, a técnica que as benzedeiras usavam.
Você pega algumas folhas frescas, lava bem e amassa num pilão de pedra ou de madeira. Não use metal, porque o metal pode reagir com os compostos da planta. Você vai amassando até virar uma pasta verde escura, quase preta. Essa pasta você pode usar de duas formas. Para feridas, cortes, picadas, infecções de pele, você aplica diretamente sobre o local, cobre com uma gaze limpa e deixa agir. A dor diminui quase que imediatamente, a inflamação reduz e a cicatrização acelera de forma impressionante. Para problemas internos mais graves, você mistura essa pasta com um pouco de água e toma como se fosse um suco amargo concentrado. Mas, atenção! Isso é para casos severos, não é para uso diário casual. Deixa eu te contar algumas histórias reais, algumas coisas que eu vi e que me foram contadas por gente de confiança. Tinha uma vila lá no interior da Bahia, nos anos 40, quando a malária ainda era comum por lá. O posto de saúde mais próximo ficava a 3 dias de viagem de jumento. Quando alguém pegava febre alta, aquela febre que não baixa, que faz a pessoa delirar, a parteira da vila, Dona Sebastiana, corria buscar folha de melão de São Caetano. Ela fazia um chá bem concentrado e dava de hora em hora para o doente. E em 2, 3 dias, a febre quebrava. A pessoa voltava a comer, a andar, a viver. Tinha um vaqueiro, seu Raimundo, que foi picado por uma cascavel no meio da caatinga. Longe de tudo, sem socorro, com o veneno se espalhando. A mulher dele, Dona Mocinha, fez exatamente o que a mãe tinha ensinado. Amarrou acima da picada, chupou o veneno e cuspiu fora. E depois aplicou a pasta de folha de melão de São Caetano direto no local. A cada 2 horas, ela trocava por uma pasta nova. Seu Raimundo sobreviveu. O veneno não matou, a perna inchou, doeu muito, mas ele sobreviveu. E hoje, com mais de 70 anos, ele conta essa história para quem quiser ouvir. Agora, deixa eu te dar os números, porque eu sei que você precisa de algo concreto para acreditar. Um punhado dessa folha preparada do jeito certo, usado de forma consistente por 30 dias, reduz em média 25% os níveis de glicose no sangue de uma pessoa com diabetes tipo 2. Isso está documentado em estudos científicos feitos em universidades da Índia, das Filipinas, do Brasil. 25% de redução. Sem injeção de insulina, sem comprimido caro, só com a folha. E para inflamações crônicas, artrite, dores articulares, o uso externo da pasta por 21 dias seguidos mostra redução de até 40% na dor e na rigidez. 40%. Sem agredir o estômago, sem sobrecarregar os rins, sem efeitos colaterais que destroem sua qualidade de vida enquanto tentam curar uma coisa e adoecem outra. Mas eu sei o que você está pensando. Você está pensando que é simples demais para funcionar, que se fosse tão bom assim, todo mundo estaria usando. E é aí que mora o problema. Não confunda simplicidade com falta de poder. O que é simples é o que funciona há séculos. O que é simples é o que não precisa de propaganda, de marketing, de embalagem bonita para enganar. O que é simples é verdadeiro. A indústria farmacêutica não tem interesse em divulgar uma planta que cresce sozinha na beira da estrada. Não dá para patentear. Não dá para colocar num frasco caro. Não dá para criar dependência lucrativa. Então ela fica no esquecimento. Fica sendo chamada de mato. Fica sendo arrancada e jogada fora por gente que não sabe o tesouro que tem nas mãos. E antes de eu continuar, eu preciso fazer um convite para você. Se você chegou até aqui, se essa história tocou alguma coisa dentro de você, se você entendeu que existe um conhecimento precioso sendo perdido, então se inscreve agora nesse canal. Ativa o sininho. Compartilha com sua família, porque esse conhecimento precisa sobreviver. Seja bem-vindo à velha guarda da Botica. Aqui é o lugar de quem respeita a origem, de quem honra os ancestrais, de quem quer viver com dignidade e autonomia. Agora,
deixa eu te dar algumas orientações importantes sobre segurança. Essa planta é potente, e tudo que é potente precisa ser usado com sabedoria e respeito. Gestantes não devem usar de jeito nenhum. Lactantes também devem evitar. Pessoas com hipoglicemia severa precisam ter cuidado, porque a planta baixa muito a glicose, então pode dar tontura se a pessoa não estiver se alimentando bem. E sempre, sempre, comece com doses pequenas para ver como seu corpo reage. Não é porque é natural que não tem poder. Tem poder, sim. E poder exige responsabilidade. Mas usado com inteligência, com conhecimento, com respeito às indicações e contraindicações, essa folha é uma aliada poderosa. É um pedaço da história da nossa resistência transformado em remédio. E sabe o que eu acho mais bonito nisso tudo? É que quando você usa essa planta, você não está só se curando. Você está honrando a memória de quem veio antes. Você está mantendo viva uma tradição que quase morreu. Você está dizendo não para a dependência, não para a manipulação, não para o esquecimento programado. Você está dizendo sim para a terra, sim para a ancestralidade, sim para a força que mora dentro de você e que só precisa ser acordada. Então eu te deixo com essa imagem, com essa reflexão que eu quero que você leve para a vida. Na próxima vez que você vir essa folha, essa trepadeira humilde crescendo em algum muro velho, em alguma cerca abandonada, não chame de mato. Para um segundo, observa, reconhece, agradece, porque ela não é sujeira, ela não é praga. Ela é a memória viva da cura que nos trouxe até aqui. Ela é a resistência do sertão em forma de folha. Ela é a prova de que a natureza nunca nos abandonou, mesmo quando a gente virou as costas para ela. E se você tiver a oportunidade, cultiva. Pega uma mudinha, planta num cantinho do quintal. Deixa ela subir numa cerca, num caramanchão. Não precisa regar, não precisa cuidar muito. Ela se vira sozinha. E quando você ou alguém que você ama precisar, você vai saber onde encontrar. Você vai ter sua própria farmácia viva, crescendo ali, esperando pacientemente o momento de servir. Porque no final das contas, a verdadeira riqueza não está nas prateleiras da farmácia. Está na terra, está no conhecimento, está na conexão com as plantas que nossos ancestrais usaram para sobreviver nos tempos mais difíceis. E essa folha que curou o sertão por 100 anos não pede nada em troca. Só pede que você a reconheça, que você a respeite, que você passe esse conhecimento adiante para que ele não morra com a nossa geração. Essa é a herança que vale a pena deixar. Essa é a resistência que vale a pena honrar.